Meu prazer é te louvar. Meu prazer é te louvar. Meu prazer está. Será que tá chovendo aqui ou quê? Aleluia. Tunasakwela tata. Tunasakwela tata. Elevo meus olhos para o céu. Boa tarde, queridos irmãos. Não estava distraído, não. Ainda estava a falar com alguém no telefone. Tive que desligar aí o microfone da live. Já chegamos. Olha, eu estava a pensar que estava a chover, mas não é. Eu não sei se o jardineiro deixou de propósito alguém. Está a seringar aí para regar a relva. Não sei se é de propósito ou então é vazamento. Está tudo inundado aí. E as águas estão a bater aqui no vidro. Eu acho que não é de propósito, está molhado. Isso parece furou.
Eu não entendo as coisas, mas consegui fechar aquilo aí. Aleluia. Consegui trancar. E aí, como é que é? Sei que vocês estão bem. Nós também estamos bem. Aí a Marlene Oliveira. O Salvador. A Maura. A Lourdes. O Abner. A Cumbana. A Luzlene. O Antônio Marco. A Suzete. O Celso. Edmilson. O Medeiros. Claudinei. Georgiane Mota. Sandro. Paula Cristina. Catumba. Luzlene Soares Edmilson. A Rodrigues. Arnaldo Costa. O Jesus da Ressurreição. O Emídio. Mondelane. O Nunu. Nunu aí do... Nunu é de onde? É do... Não, eu acho que não. Esse aqui é do Mungo. Esse é do Mungo não, né? Não, Nunu é mulher. Ah, Nunu. Magumbala. Wilma Rosane de Oliveira. Elizabeth Silva. O Edson Sabones. A Chela. Adassa. Cleusa. Francisco. Vilela. Ah, Nunu, a Núria Jardim. Muito forte, Nunu. Milonguita. Wanda. Cleide Brito. Juvenal. Olivia Niele. Ah, Exanga. Joel Soares. Mandas bué de nomes, Exanga. Entras com Dias. Agora Olivia. Natália Oliveira. Rosângela Oliveira. Atelas. Telas Quintelas. Natércia. E as meninas da enfermagem. Eduardo Tembe. O Tembe Tembe. Chaga Nogueira. Adelaide. Fui curada, estava com dores nos pés, mestre. Mestre mandou palavra, fui curada, gratidão. Quando foi isso, oh, Núria? Oh, Núria Jardim. E o Ney Fernandes e a Michele. Michele. Não é Michele do quem, não. Do Bolsonaro. Coitado do Bolsonaro. O Buio. Sabones.
Pasqualina, a Ivani Barbosa, Diodone, Estés, Sérgio, Ney, estão a lhe fatigar, Bolsonaro, né? Foi muito orgulhoso também, por estar sendo humilhado, soberba, acreditou nos falsos profetas, foi abandonado, pô. A Vanilson, mas não é a turma não, Vanilson, turma. Aleluia. Caianda, Ivete, Deise Vieira, de Ronaldo, estou mulato, oh Manfrutas, Ivan Tetelestai. Ah, foi quarta-feira. O mestre mandou a palavra. Corri a casa toda com pouca dor ainda. Esperei e quando dei conta, já estava totalmente curada. Nunu, Ivete Campelo, Nilce lá. Estou com tensão alta. Estavas com tensão alta, Nilson. Pois a cura já chegou. Iva. Quero agradecer por uma porta de emprego que me foi aberta. Nem pedi, veio a mim. 10. Estou muito feliz. Meu mata-bruxo chegou hoje. Kinshasa ficou uma cidade militarizada. Totalmente militarizada por causa da chegada dos mata-bruxos. Nora Carvalho, Branca Rodrigues, Suleide Dias de Oliveira, Fernanda de Barros. Fernanda, entrou aqui o aventureiro do quem? Quem é? Aquele doente, aquele maluco aí. O nome dele é quem? O... do Lulu. Veio me acusar. Fernanda, não estavas. Veio aqui a dizer, olha, você é um falso profeta, você é do maligno, você destruiu o casamento do quem? Do Alfredo, o irmão do dito Maranjal, acabaste com o casamento do Alfredo, arrebentaste o casamento. Sabe o que eu fiz? Ainda lhe deixei ele,
Saiu nas notícias que aconteceu na quarta-feira. Houveram grandes inundações e presença militar nas ruas. Ah, é? Ouviu? Isso é só em Kinshasa. Com a chegada dos mata-bruxos. É muito forte. Disse que eu destruí o teu casamento e que eu era do maligno, que eu era maluco, que eu vou continuar te falar isso. Você sabe que eu sempre te falei isso. Sagabó disse que eu sempre te ataquei, nunca me aconteceu nada. A única coisa que eu lhe falei, eu disse: o teu chefe viu o que eu lhe fiz? Hoje anda de muleta, né? Depois veremos quem é que manda na terra, se é o Lulu ou se é um adúltero daquele, fornicador, prostituto. Está a vir a falar um santo homem, um homem puro, até no olhar que é do maligno. Aquele que trai a sua mulher, que anda com as mulheres nas pensões. Sua punição não vai tardar. Em breve, ele me chamou de maluco, ele vai ficar maluco. Todo aquele que me chamou de maluco, antes de morrer, vai ficar maluco. Não, esse até nem vai apanhar Uber, Valentim. Uber, os que apanham Uber são aqueles que estão se atormentar. Louco já não apanham Uber, vai tirar roupa, vai andar na rua. E todos que ele anda a enganar lá, na sinagoga do diabo, vão ter que saber que ele está maluco, porque ele ofendeu o Espírito Santo. Ofensa contra o Espírito Santo é blasfêmia contra o Espírito Santo. E blasfêmia contra o Espírito Santo gera morte. Não tem perdão nem hoje, nem amanhã, nem para sempre. E ele veio me afrontar. Veio mesmo na toca do leão. Olha só as aventuras, como o diabo disse assim: já viveste demais, já se prostituíste muito, agora eu vou te levar. Vou te entregar na cova do leão. E veio lhe sacrificar. Deus justifica a minha causa. Se eu destruir o casamento do Alfredo, se eu destruir o casamento do Alfredo, então eu seja punido. Mas se eu sou inocente, tem a irmã, a Fernanda, que confirma. Não tem argumentos para atacar o Elias e arranjam mentiras, sem fundamentos. Aleluia. Saiu nas notícias: inundações em Kinshasa, presença militar nas ruas. Ouviu? Não, calma aí. Queremos falar hoje disso. Eu vou falar do poder que se manifestou entre vocês. As pessoas estão a se perguntar: mas esse homem, esse poder todo, e o que então isso? Até uns estão a tentar a dizer: nem mesmo Jesus nos seus dias foi tão temido assim. Nem mesmo Jesus foi tão terrível assim, temido. Eu vou explicar por quê. Esse terror
E o terror é o resultado do poder. E o poder tem um segredo. Esse segredo que eu vou vos mostrar do poder. Porque se falarmos só do poder como história do que aconteceu no passado, vai falar, oh, esquece isso. Então você vai me trazer e dizer, mas no passado isso não era assim. As pessoas não eram perturbadas assim como você está perturbado. Como assim a tua fotografia chega numa capital de um país daquele, o maior país da África, depois da Nigéria? Hã? Cai uma grande chuva, a capital inunda, as forças armadas saem nas ruas, criam barricadas, ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Os bandidos foram movimentados para irem recuperar a encomenda que eu mandei para o Congo, que são as minhas fotografias, que nós chamamos de mata bruxa. Tá amarrado. Eu já teria fechado isso. Eu vou vos mostrar o segredo. Por que esse poder que perturba a terra toda? Minha fotografia num país fechado. Digo fechado sem cristianismo. Como mais ou menos no mundo árabe, no Egito, Marrocos, aqueles países todos aí do norte, nas Arábias, como Irão, não sei o quê. É um problema grave. É uma perturbação. Até o Estado é movimentado. Já ouvimos relatos semelhantes a essa, a inteligência, a secreta do país em ação, só por causa de uma fotografia. Uma foto. Não, eu poderia contar a vocês relatos que vieram de vários países, empresas e não sei quem, mas não tenho tempo.
Ele é muito mais que uma nuvem de testemunhas, como falou Paulo. Não há tempo para descrever o pânico na terra, o terror na terra. Mas, a miúde, eu vou vos especificar o que é isso que vocês estão a ver. Por quê? De onde veio isso? Sabe, há uma promessa que diz, e esta promessa me foi dada como uma garantia, como uma herança. Quando é que a promessa te é dada como uma herança? Quando Deus já falou e ela está aí. Mas as promessas que foram dadas à igreja, que ontem foram para Israel e hoje vieram para a igreja, as mesmas promessas têm especificidade. Há promessas que não é para todos, é para uma pessoa específica. Como disse Jesus a respeito do celibato. Que isto não é para todos, mas para aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. Então, vê, por exemplo, esta promessa que saiu da boca do profeta Miqueias e que é para Israel e a mim me foi dada diretamente. Deus falando comigo, não porque eu fui ler e achei a promessa e tomei ela pela fé. Não, isso também funciona. Se porventura é para a igreja, é no geral, quando a pessoa crê na promessa, então funciona. Porque é pela fé que nós alcançamos as promessas. Mas há promessas que são específicas, para pessoas específicas, e essas pessoas têm que receber a palavra diretamente. Vê, por exemplo, o Senhor uma vez me falou assim, no momento em que eu buscava o poder. Eu já busquei o poder. Eu passei muitos anos a orar para que Deus me desse o poder. Antes de falar do poder que eu busquei, quando eu saí da Iurde, eu saí com aquele poder de mandar manifestar demônio. Os demônios nunca saem. Quem saiu da Iurde sabe disso aí. Aquele poder, quando você ordena, as pessoas manifestam, xinguilam. Aquilo que nós chamamos de manifestar, nos antigos chamavam de xinguilamento. Então a pessoa xinguila, grita, o demônio fala, ofende, luta, faz confusão, você diga sai, o demônio parece que saiu, mas não saiu. Quantas vezes que você orasse para ele irá manifestar, os doentes continuavam doentes, o que o demônio... E pronto, você sabe, eu saí com aquele poder aí, que eu achava que era poder. E nos primeiros dias eu usei aquele poder. Eu orava, as pessoas caíam. Eu expulsava os demônios. Eu não neguei que aqueles não eram demônios. Só que o tal poder que fazia manifestar o demônio não conseguia arrancar os demônios. Ou então o saldo não era suficiente para condutar aquela chamada. Agora, um certo dia, esse poder, esse bocado de poder, de ver pelo menos as pessoas manifestar, desapareceu em mim. Eu orava, as pessoas já não manifestavam, não caíam. Eu achei aquilo estranho. Eu me considerei, será que fui rejeitado? Fui rebelde? Me tornei como João Batista. No deserto ainda tornei a questionar se és tu aquele que havia de vir ao mundo ou esperamos outro. Aquele que apresentar o Emmanuel e ouviu a voz de Deus a dizer, aquele a quem tu vês descer o Espírito, e ouviu a voz de Deus a dizer, este é o meu filho amado, mas porque estava na cadeia, agora questionou, enviando o seu discípulo a perguntar se és tu aquele que havia de vir ao mundo ou esperamos outro. Então, feito isso, sabe, eu senti-me desesperado, porque já não via mais o que eu via no passado acontecer. Então eu fui no deserto orar. E eu fui orar, querer saber o que tinha acontecido. Será que eu tinha me rebelado de sair da Universal para ir abrir igreja? Será que o Senhor me desamparou? E eu comecei a fazer lembrar Deus. Não te esqueças que eu estava embora bem lá. Não te esqueças que tu me apareceste. Não te esqueças que tu me falaste sai. Não te esqueças. Aquela orar com a palavra de Deus, com as promessas.
Então, e ele me mandou abrir a Bíblia. E eu abri a Bíblia e me deparei com aquela passagem que diz: eis que se faz uma prova, o que seria se não existisse a própria vara desprezadora. Então logo entendi no Espírito, segundo a palavra de Deus, que estava numa prova, que havia uma prova, estava a ser provado, para que eu depois recebesse o poder almejado. Não mais na palavra, mas a voz me disse assim: eu tirei o que era falso para te entregar o que é seu. Agora você vai ter que buscar até achar. Entenderam por que contei essa minha experiência? Você vai ter que buscar até achar. Ah, então o que eu tinha não era verdade assim. Agora vais buscar o que é teu e verdadeiro. Mas tens que buscar isso. Com muito sacrifício. Então comecei agora a buscar em jejuns e orações. Não que antes não jejuava, mas já estava a orar, a jejuar com a consciência, com o alvo. Já não estava a bater no lugar incerto ou no ar, como disse Paulo, mas sim é um alvo certo. Eu sabia que eu precisava de buscar para receber o poder. E eu busquei esse poder durante... Se 2004 nós começamos com esta obra, até 2019. Em 2019 eu estava no monte, onde eu fiquei sensivelmente 3 anos, e numa manhã, numa madrugada, 5 horas, uma coisa assim, eu acabara de orar e estava a dormir, porque no monte eu orava e só dormia 5 horas. Então eu estava a dormir e me apareceu o Pai de Jesus Cristo e o meu Pai também, o meu eu, o meu Salvador, o meu Senhor, o meu Rei. E ele me trouxe as folhas da árvore da vida. E ele me disse assim: toma estas folhas, vai, entrega ao povo, e o povo será curado. E o Espírito que estava dentro de mim confirmou o que o Espírito falava. É incrível. Ouvi a voz por fora, como um ruído de muitas águas, e ouvi a voz por dentro de mim, como a voz de um homem. Para confirmar, disse sim, como está escrito, que as folhas da árvore da vida serviriam para a saúde das nações. Ok? E ele me falou certas coisas que eu já tenho falado aqui várias vezes, mas não é isso que eu vim para falar. Só vim falar das folhas. O que é isso, folhas da árvore da vida? O poder da cura, ou então o dom de curar. Os dons de cura. Ou o dom de curas. Não importa. São várias doenças, então são várias. A manifestação, o Espírito é o mesmo, o dom é o mesmo, mas que vai operar em várias curas, várias enfermidades. Por isso não está aí, Paulo não falou o dom de curar, os dons de curar. Ok? Então, eu recebi esse dom em 2019 e eu vi as suas manifestações, eu vi as doenças a saírem no corpo das pessoas, instantaneamente. Eu me alegrei, eu dei glória a Deus, porque o Senhor me visitou. A igreja começou a encher, porque onde tem poder, as pessoas vão se juntar. Onde tem poder, onde tem sabedoria, onde tem riqueza, as pessoas se juntam. O poder para as pessoas virem receber cura e libertação. Sabedoria para virem aprender. Riquezas para virem ajudar a comer. Disse Salomão assim, que onde se aumentam as riquezas, aumentam também as bocas. Quanto mais sábio foi o pregador, mais sabedoria ensinou ao povo. Então, veja só. Agora você veja. Sabe? Mas quando eu recebi o dom de cura, não significava o reino manifesto. Não. Eu recebi o reino, aliás, o dom de curas, mas ainda não tinha gerado o reino. 19, fui visitado com dom de cura. 2022, 3 anos depois, eu manifestei, gerei o reino. E me entregaram o prêmio.
o prêmio, aleluia, merecido. E fui coroado. E me foi dada uma coroa de 12 estrelas. E me foram dadas 30 medidas de farinha. Você que não entende, você entende, fica só mesmo aí. 30 medidas de farinha me foram entregues. E assim como 30 medidas de azeite. Ok? E o poder aumentou. Quando o poder estava somente em mim, que é o dom de cura, sou eu que curava. Agora que o reino se manifestou, todos que crerem na minha pregação, todos que crerem que eu sou Elias, operarão. Por isso eu dei um decreto, Elias já está na sua terra. Minha fotografia em todo lugar é incrível, é terribilidade. Todos que estão no reino, até os que não estão no reino, que estão somente na igreja e não no reino, estão a operar. Aleluia. Assim como quando Jesus Cristo esteve na terra e todos que lhe seguiam, que ele mandava, iam operar também. Os discípulos, os primeiros discípulos. Bom, não é isso que eu vim falar. Mas veja só a promessa que me foi dada a respeito do poder, que seria terrível. Não tinha noção no passado, quando me foi dirigida essa palavra. Diz assim, no livro de Miqueias, no último capítulo do livro de Miqueias, fala, no 14 diz assim, apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora só no bosque, no meio da terra fértil, apacentem-se em Bazã e Gileade como nos dias da antiguidade. É uma ordenança que eu estava a receber, uma promessa que eu iria apacentar o povo do Senhor. Eu não tinha povo para apacentar. Tinha algumas ovelhas dispersas, mas eu acreditei que o Senhor me traria muito povo para eu apacentar. E quem apacenta o rebanho é um pastor. Ok? E nesta promessa Deus me falou, e eu vou lhes mostrar maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. O que Deus estava querendo dizer aqui? Que o poder, as maravilhas que eu vou manifestar, vou realizar no meio desse povo, é como as maravilhas que eu mostrei nos dias que Israel saiu do Egito. E vocês conhecem a história. Vocês sabem qual é o poder que Deus manifestou no meio do povo, com Moisés, como abrir o mar vermelho, e várias manifestações. E diz mais assim, não somente no meio desse povo, diz assim, e as nações, olha só, está a falar apacentar o povo, a igreja, e mostrar maravilhas no meio desse povo, no meio da igreja, como nos dias da sua saída da terra do Egito. E diz mais assim, e as nações, é incrível, então ouvir, as nações o verão, envergonhar-se-ão por causa de todo o seu poder. As nações, aqui inclui todos, quer filhos de Deus, quer os não filhos de Deus, os de dentro e os de fora. Nações, ele não falou algumas nações, todas as nações. As nações poderiam ver o quê? Essas maravilhas. As nações poderiam ver esse poder, essas manifestações. E poderiam se envergonhar. Por que as nações se envergonham? São nações pecadores, são ímpios, que desprezaram o poder de Deus. O evangelho foi desprezado, vituperado. Agora, hoje eu trouxe a vida no evangelho que foi desprezado. Eu acho que meu telefone, eu não vejo as vossas mensagens. Mandem na mensagem aí. Mas sei que vou fazer o quê? Eu vou ver a partir do outro telefone. Estás a ver, né? Como sempre. E poderiam se envergonhar, que desprezaram. Consegui. Olha, nós não estamos mais no deserto. Antes assim estava frustrado. Agora eu posso ver as vossas mensagens aqui. Como gosto de ler. Gosto de ler, pá. Sabiam disso? Por isso nada passa. Estou a pregar, estou a ler. É incrível. Sabe? As nações o verão e iriam se envergonhar. Se envergonhar de quê? Não acreditaram. É uma vergonha muito grande para o mundo, para o sistema, para as igrejas caídas, que pregaram Jesus Cristo morto, que falaram do poder e não mostraram poder ao mundo.
Vão ficar com vergonha os reis da terra por causa de todo o teu poder. Aleluia. E porão a mão sobre a boca. Vão ficar mudos. Não, sabe quando é que a pessoa põe a mão na boca por causa de algo estrondoso que aconteceu? A pessoa ficou tão maravilhada que não consegue nem falar. De preferência, ficar só em silêncio e ficar admirado. O silêncio vai falar mais alto do que abrindo a boca para falar. Por isso está a dizer que eles vão pôr a mão. Primeiro vão se envergonhar por causa de muito poder. E depois vão pôr a mão sobre a boca. E ficarão surdos seus ouvidos. É um desespero muito grande, né? Mudos e surdos. E ainda vai mais. E vão lamber o pó como as serpentes. Quando é que as pessoas lambem o pó como as serpentes? Quando não têm nem força para ficar de pé. Quando eles vão cambalear, vão se arrastar no chão como se arrastam os répteis da terra. Tremendo, viu? Vão tremer e sairão como serpente dos seus encerramentos, com medo, com pavor, terror. Ouviu? Vergonha, mudez, surdez, tremuras, medo. Aparece aqui a palavra pavor, comparar o pavor e o medo é diminuir, então o sentido da palavra. É muito mais do que medo. Poderíamos considerar o pavor aqui como tremor, terror. Com pavor, com temor, terror, tremor, virão ao Senhor, nosso Deus, e terão medo de ti. De ti. De ti quem? A mim, eu disse, me foi dirigida essa palavra. Agora estão a entender por que as pessoas têm medo de mim? Está a pensar que é uma palavra, uma coisa isolada? Não é uma coisa isolada, não. É promessa. É o poder que se manifestou. É a glória. Oh, aleluia. Mas então quem, Deus, é semelhante a ti? Quem? Quem é semelhante a Deus? Quem é semelhante a Deus? Não há ninguém. Mas os outros também pregaram o evangelho. Pregaram o evangelho da carne. Pregaram o evangelho que não conheciam. Pregaram o evangelho da letra. Pregaram o evangelho da mentira. Paulo disse que a palavra de Deus é eficiente, é poderosa. E se ela é poderosa, tem que operar com eficácia. Então a palavra de Deus para eles foi mentira. Na boca deles disse sim. A viúva de Sarepta, agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Quando? Quando ele viu o poder. Qual poder? O poder que ressuscitou seu filho. Aleluia! Mas esses falam em poder e não há manifestação do poder, não há eficiência, não há operações, não há nada do que é manifesto, é só história. Tem que trazer a história dos apóstolos, dos Atos dos Apóstolos, a história de Jesus Cristo, a história de Israel, a história de Moisés, a história dos profetas, a história da igreja primitiva. Não. Jesus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e para todo sempre. Se hoje Jesus no vosso meio não é o mesmo como foi no meio passado, é porque vocês chotaram Jesus, é porque vocês lhe rejeitaram, e por isso Jesus não pode se manifestar no vosso meio. Mas eu soube aproveitar. Eu sou como aquele jogador que aproveitei o erro do adversário e marquei golo. Eu sou aquele jogador, não somente usei a força, usei a inteligência. E eu reconheci que a igreja não tinha poder. Reconheci, quando eu estava no meio deles, que a igreja falava de poder, mas tudo era mentira. Eu não fui um cego, manipulado por outros cegos. Eu me esforcei, eu disse, não há poder. Então, levei isso em oração. Já contei a minha história. E eu fui, Deus, falamos do poder, mas nós não temos poder. Nos enganamos a nós mesmos. O Senhor vai abençoar, o Senhor nunca abençoou. Deus vai curar, o Senhor nunca curou. Por que
que o Senhor não se manifesta hoje como se manifestaste ontem? Eu fiz essa pergunta em oração. Por que ontem, no Egito, no deserto, em Israel, na igreja, a primeira, o teu poder era manifesto? E nós temos a história. Nós nos limitamos somente em ler a história. E depois tornamos tão hipócritas e falamos que temos poder para enganar as pessoas. As pessoas acreditam em nós. Mas depois esse poder não é manifesto. Nem dor de cabeça conseguimos tirar. E Deus me disse, eu não estou no vosso meio. Por causa dos vossos pecados, eu me afastei da igreja. E eu disse, o que eu devo fazer? E ele me disse, fica, permaneça aí. Eu depois vou te tirar. Não saia. Eu disse, e vou ficar na corrupção? Na Babilônia? Disse, no tempo próprio. Ainda não é chegado o tempo. E eu fiquei mais 2 anos. No meio deles, no meio da corrupção, gemendo. Gemendo, gemendo. E quando chegou a hora, e ele me apareceu e me disse, agora chegou a hora, retira-te. E eu me retirei. É essa história que você está ouvindo. E ele me disse, perdeste o que não era seu. E falso. Agora tens que buscar o que é seu. E eu busquei, até 2019, recebi as folhas da árvore da vida. E comecei a operar, aleluia, curas. 3 anos depois, aleluia, eu manifestei, conquistei o reino e fui premiado. Matei a 12ª estrela, destruí o escorpião, aleluia, sujeitei os embondeiros, os macumbeiros, todos ficaram sujeitados. E Paulo divide essa guerra em 3 mais 1, 4. E nós sabemos disso, e você também sabe, que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. Primeiro o céu, príncipe das trevas. Segundo o céu, potestades do ar. Terceiro céu, comandados, todos eles por principados. Mas assim como há relação entre os céus, também tem a profundidade. O primeiro céu tem a ver com a terra. O segundo céu tem a ver com o inferno. O terceiro céu tem a ver com o abismo. Quem domina o primeiro céu, domina os poderes da terra. Aleluia. Quem domina o segundo céu, domina os poderes do mar ou então do inferno. E quem domina o terceiro céu, domina as partes mais baixas da terra, que é o abismo. Ouviu? E Pedro falou dos céus que iriam se fechar. Convinha que os céus se contessem fechados até aos tempo da restauração de todas as coisas. E eis aqui o tempo da restauração de todas as coisas. E eu já comecei a abrir os céus. Cada céu que eu abrir é uma recompensa, é um reino manifesto, aliás, uma glória manifesta, é um poder manifesto. E o menino crescia. E o reino de Deus é semelhante a 3 medidas de farinha que alguém te toma, introduz nele um pouco de fermento e faz levedar toda a massa. Ouviu? O reino cresce e já está a crescer. O que vocês estão a ver é a primeira manifestação do reino. Ainda não viram a segunda manifestação. Se na primeira manifestação do reino, isto é, a glória da primeira casa, as 30 medidas de farinha, ou então podemos chamar 30 medidas de prata, moedas de prata, não importa como vocês chamam isso, 30 medidas de farinha, 30 moedas de prata, 30, é a recompensa, o salário. Isso é poder e glória, ok? Palavra, espírito. Poder e glória. Palavra, espírito. Poder e glória. Aleluia! É isso que Davi desejava. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja. É uma terra seca e cansada, onde não tem água, para ver a sua glória e a sua fortaleza. Como eu te vi no santuário, ó Deus, melhor é a tua benignidade do que a minha vida, ó Deus. E por isso eu te louvarei eternamente e pelo século dos séculos. Ai, quando eu descobri que havia glória e poder para se tomar, para se alcançar, e eu busquei encarecidamente, sim, me massacrei, fiz como Paulo falou, a todo aquele que luta, de tudo se abstenha, e ninguém é alistado para a guerra e vai se apressar com os negócios dessa vida e poderia agradar aquele que o alistou. Eu me absti de tudo,
Renunciei à minha vida em busca da glória e do poder. Eu queria ver a sua presença, a sua face e as suas mãos. Eu quero ver, Deus. Me mostra o teu rosto, Deus. Eu quero ver o teu rosto, a tua glória, a tua formosura. Eu quero ver o teu poder, as tuas mãos manifesta. E ele se manifestou. E é isso que vocês estão a ver. E é só para começar. Sendo a primeira manifestação, a terra está suspensa e todos estão a gemer. Minha fotografia em Kinshasa criou estado, não sei se é de sítio, estado, como é que se chama? Estado não sei de quem. Criou pânico. O povo não entendeu nada, porque no mundo espiritual tudo acontece no espírito e os do espírito manifestam no físico e aqueles que são ignorantes não entenderam nada. Porque eu enviei 50 mata-bruxo. Mata-bruxo é um artefato que tem o meu rosto, que saíram de Angola para Congo, entraram aí na fronteira do Quem, não sei se é do Quem, aí do Cabinda, entraram, chegaram na agência, Kinshasa virou com as patas no ar, caiu chuva que você não imagine, que saiu até nas notícias, inundações, caiu chuva, mas a senhora, como é da fé, já conhece o Elias, já crê que Elias já está na sua terra, é uma mulher que vive ou usa a fé com audácia, nem mesmo com as chuvas torrenciais, impediu ele ir buscar a encomenda, e ele foi, e foi assaltado, vieram bandidos na própria agência, disseram, diga o que tu tens, que nós vamos te roubar, e ele disse, eu só tenho a encomenda do profeta Elias lá de Angola, e ele disse, mostra, e o gerente disse aos bandidos, eu conheço esse profeta Elias de Angola, não é aquele que tem cabelo, sim, não brinque, eu vivo no Palanca, vocês vão morrer, aquele não é brincadeira, ele vai vos matar. E os bandidos fugiram. E elas aconselharam a jovem, a senhora, a dizer assim, não mostra estes artefatos aos bandidos, senão você vai lhes matar. Leva isso, não mostra. Quer dizer, lhe imploraram, não mata os nossos companheiros, não mata os bandidos em Kinshasa. Sim, são os feiticeiros que estavam a se mover. E quando eles voltaram, quase que acidentaram, mas ainda assim ele clamava, Elias já está na sua terra e manda na sua terra. As ruas todas estavam tomadas pelas forças armadas, não sei como é que se chama, Forças Armadas do Congo, FARC. Chama-se FARC, né? Forças Armadas Congolenses. Não é fase. Antigamente Forças Armadas Zairenses. Nunca, ele contou, nunca a capital, a cidade ficou tão cheia, as ruas, barreiras, controles. Mas ela gritava, Elias já está na sua terra, e manda na sua terra, e conseguiram passar. Ouviu? E isto é só para começar. Em todas as nações, aleluia. Minha foto é pânico ao sistema mundial. Se você entra na Casa Branca com a minha fotografia, todos eles vão fugir. Vão apelar às Forças Armadas. Vai haver guerra. É capaz de começar a disparar sem saber que... Ouviram? Isso aconteceu em Marrocos. Marrocos não. No Egito. No Egito um jovem, aleluia, tinha as minhas fotografias no telefone e também na mala. A contra-inteligência descobriram, foram romper o internato. Esse angolano, um estudante, romperam o internato, eles, os alunos a estudar, eles romperam os quartos, entraram, desarmaram tudo o que é dele, prenderam o telefone dele, tiraram as fotografias, levaram o telefone, desmontaram o telefone, apagaram as fotos, o telefone estragou, vieram lhe avisar, teu telefone estragou, mas nós vamos reparar e você não tenta mais colocar as fotografias deste homem, você não sabe que este homem é muito poderoso, você não sabe que este homem é perigoso, poderoso não, é perigoso, você não sabe que este homem é altamente perigoso, você não sabe que este homem é um problema para o mundo. Como é que você fica a guardar as fotografias desse homem? Olha, a contra-inteligência do Egito está a tu atrás. Está a te monitorar. Está a tu atrás. Isto é atentado à soberania do país. O país está a tu atrás. O Estado egípcio está a tu atrás. Sabem da tua existência. Como assim? Uma fotografia. Ouviram? Então eu vos mostrei o porquê do poder tão alarmante, mas esses estão a tremer porque são feiticeiros. Todos aqueles que não estão nas trevas, que não conhecem as profundezas de Satanás, minha fotografia é bênção.
Não vai sentir nada. Nem medo, nem terror. Até o que ele vai sentir é coisa boa. Vai ficar curado, vai sentir paz. Se ele está com dor, vai ficar curado. É assim. Libertação, demônios fogem. E esse é o primeiro poder manifesto assim. E o que a terra vai fazer quando se manifestarem as três glórias? Uma é a glória das estrelas, outra é a glória da lua e outra é a glória do sol. O que a terra vai fazer quando Elias, sim, buscar e achar a glória do sol? Que é a terceira. Como é que é? Se a das estrelas está a trazer pânicos na terra. Perturbação na terra. Aconteceu na defesa de um curso aí no Timor-Leste. O rapaz, na defesa do título, onde estavam lá aqueles grandes eruditos, não sei, convidados, professores universitários da América, não sei, do Dubai, estava cheio para assistirem o encerramento, a defesa dos títulos, não sei o que, como é que se chama aquilo, se entrega, não sei de quê. E o rapaz foi defender e disse que ia, porque o tema, cada um tem que escolher, os africanos, um homem que naquele tu admiras como um herói, como um revolucionário, e você vai descrever a vida dessa pessoa. E esse rapaz escolheu o Elias da terra dele. Só que você tem que meter um pedaço de vídeo dessa pessoa e depois já falar dos feitos dele. Se fosse moçambicano, ia meter lá o Mondlane. Quando meteu o vídeo que estava cheio, um anfitrião, como é? Anfitrião não, um salão, uma sala cheia de convidados, estudantes, professores, doutores, diretores, membros do governo, deputados. Quando o vídeo começou a passar, houve pânico. Uns perderam ar, uns desmaiaram, uns começaram a vomitar, retirada, pânico. Prenderam o material do rapaz, prenderam o rapaz, meteram o rapaz no isolamento. Investigaram ele. Como é que você vai escolher esse homem? Você conhece quem é esse homem? Não, ele é da minha terra, eu não sabia. Esse homem é altamente perigoso. É um procurado. Mentirosos. Eu não estou escondido. Você anda a me procurar? Vocês conhecem meu endereço? Aleluia. Ouviu? Pânico. As ambulâncias não paravam de vir buscar as pessoas. A SAMU, como diz o brasileiro. Os bombeiros. Nas ruas só se ouvia mas nem sequer noticiaram. Não falaram a ninguém. Os povos que não estavam lá não sabiam o que estava acontecendo. Muita gente foi no hospital. Perderam respiração. Uns caíram, desmaiaram. Todos docs. Doc é o nome que se chama os feiticeiros na minha língua. Os bruxos. Ouviu? E esse miúdo foi expulso do quê? Do Timor-Leste. Como ele tinha saído na Ucrânia, no tempo da Rússia e tal. Então aqueles estudantes, por causa da guerra, tinham sido transferidos aí. Lhe voltaram na Rússia, onde ele tinha saído. E lá na Rússia, lhe avisaram, estás controlado. Já sabemos qual é o motivo que te traz do que da Ucrânia. Do Timor-Leste. Estamos de olho. Ouviram? Mas como assim uma foto de um homem trazer pânico na terra? É o poder. Está aqui. Ficarão envergonhados, surdos e mudos. Terão medo de ti. Virão com pavor. Como serpentes, tremendo. Enrolando-se, comendo pó. Aleluia. É isso que eu vim vos mostrar. Vocês falaram do poder, né? Agora eu vos mostrei o poder. Não é só poder para curar, para dizer demônio sai, paralítico levanta. É muito mais que isso. É muito mais do que isso. Por isso eu vim para restaurar todas as coisas. E o que vocês estão a ver é o primeiro poder manifesto. É a primeira glória e o seu primeiro poder. São as 30 medidas de farinha. Se 30 medidas de farinha é assim, é pânico, é pavor, é terror, é medo, é perturbação para esse sistema diabólico das trevas. Agora imagine
as 60 medidas de farinha. Agora imagine as 100 medidas de farinha. O que é isso, farinha? Palavra. Vocês estão entendendo? Mas está falando em farinha. Farinha é palavra. O pão vivo que desceu do céu. O azeite é o Espírito Santo. Ok? 100 medidas de farinha, 100 medidas de azeite. Esse é o reino de Deus pleno. É a manifestação plena do reino de Deus na terra. Sabe isso que depois do Éden, nunca a terra experimentou isso. Nunca! No Éden, sim. No Éden, o reino de Deus era pleno. 100%. Ok? Nunca mais voltamos a 100% do Éden. Eu vou vos trazer ao Éden agora. Eu vou vos trazer os 100% do Éden. Por isso, não há rei, não há bruxo, não há Índia, não há China, não há Rússia, não há águia americana, não há macumbeiros da África, nem satanistas, nem os leões de Palanca, nem os touros de Bazã, nem os touros de Zimbábue. Não há demônio, não há prostituta mãe, não há prostituta filha, não há reverendo. Esses todos os reverendos que estão a ver aí são grandes satanistas. Por isso eles conseguiram manter os seus reinos. E vocês como os escravos, eu vim destornar eles. Eles vão ter que entregar o domínio. E o povo que está em trevas vai ver luz. Pois a plenitude do Espírito vai se manifestar em breve. As 7 lâmpadas do santuário serão acesas, incendiadas. As 7 lâmpadas serão iluminadas, alumiadas. Sim, o castiçal, como está escrito, esse é o prumo. Na mão de Elias, os 7 olhos que discorrem por toda a terra. Ouviu? Os 7 olhos, os 7 espíritos, o prumo, o castiçal, as 7 lâmpadas, os 7 olhos, os 7 chifres. E nós iremos até a 10ª ponta e até a 11ª ponta. Quem viver vai ver isto. Quem viver vai ver isto. Eu vos avisei quando eu estava nas matas que eu vou vos trazer Deus. Eu vou vos mostrar Deus. Eu vos disse que vos mostraria Deus. Eu vos disse, estou a vir aí. Alguém me fez uma pergunta. O entrevistador naquele tempo. E ele me disse, o que é que tu falas do Charles Bois? Que ele tem afrontado a igreja. E ninguém lhe fala, não lhe faz nada. Ninguém lhe responde. O que é que tu falas? Eu disse, ele tem que brincar com aqueles meninos aí, emocionados, bispos lá da Manã, e outros Josafates e Pentecostais. Que aqui ele não pode brincar. Vocês sabem que eu falei, vocês não estavam lá, vocês estavam lá. Muitos ouviram essa mensagem. Eu disse, se ele quiser, eu aceito um debate com ele e eu vou lhe fazer comer poeira. Eu disse, ele nem vai aceitar. E eu disse, ele nem sequer vai me responder. Ele sabe quem sou eu. Me respondeu, morreu sem me responder. Amém? Eu disse que não vai me responder. Ele brinca com aqueles bispos aí, aqueles pastorinhos, os 3 pastorinhos na cova da Íria. Tem que brincar com os 3 pastorinhos, os 3 apostinhos, como diz aí alguém, a Soninha, os 3 apostinhos, os apostinhos, os profetezinhos. Tem que brincar com os profetinhos. É essa que se diz, né? Profetezinhos. Como quem? Como é? Aquele miúdo aí que agora é um político. Porque é profeta do povo. Tem que brincar com esses aqui. Tem que brincar com os BM Samuel. Tem que brincar com os reverendos. Tem que brincar com os pregadores do dinheiro da Universal. Tem que brincar com essa. Com Elias não. Elias te faz transformar como se fosse uma serpente. Não é que você vira serpente. Vais comer pó. Vais se arrastar no chão. Aleluia. Não há rei que vai ficar de pé. Oh, vocês cantaram um dia, né? Não conseguiremos ficar. Eu vou vos trazer isso. Vocês não vão conseguir ficar de pé.
tamanha sua glória sobre nós. Amém? Então, vocês entenderam? Porque as pessoas estão perguntando, mas como é que pode esse homem? Onde é que ele encontrou isso? E como é que você alcançou isso? É por causa da vida que eu levo. Porque o poder e a glória de Deus só se manifestam através do crescimento espiritual. E não há crescimento espiritual sem sacrifício, sem busca. Ok? Paulo, até hoje entre vocês, não tem um homem que já superou o nível espiritual de Paulo. Mas por quê? Porque Paulo viveu uma vida de renúncia, de abnegação, uma vida de sacrifício. E aqui está aquele que é maior que Paulo. Estou falando entre vocês, a igreja. Entre vocês. Entre vocês, os tomados na terra, para a terra. Não os que vieram do céu para a terra. Glória a Deus. Viu? O poder de Deus e a glória de Deus se manifestam em níveis espirituais. Quanto mais você crescer, mais poder, mais glória tu vais ter. Pois ele está dividido em 3 partes. E vocês não precisam isso. Vocês pensam que vocês têm que buscar como eu busquei? Não. Ninguém conseguiria trazer o reino. Ninguém. Mas vocês estão dentro do reino. E vocês vão se mover pela graça de Deus e pelo poder que se manifestou no reino. Agora, aquele que busca mais, recebe mais, claro. Aleluia. E eu vos trouxe o reino. E eu como que trouxe o reino. E também gerei o reino. E estou a criar o reino para que cresça. Então estou a viver uma vida plena. Aleluia. Primeiro gemi com dores de parto. E agora estou a gemer com dores da criação. Porque o mesmo filho que foi gerado tem que ser criado para crescer. Aleluia. E alcançar o nível 100. Este é o reino de Deus, este é o governo de Cristo na terra. E agora todos que entrarem na casa, todos que entrarem na cidade, todos que entrarem no reino, o reino tem já os seus benefícios, a herança está lá, é só explorar, é só explorar, é power! E eu vos trouxe Deus de volta. Vocês estavam perdidos como ovelhas sem pastor, desgarrados, tudo na história, sem Deus, sem esperança. E eu vos trouxe, aleluia, aquilo que vocês tinham perdido. Eu vos trouxe o reino. Eis aqui o reino de Deus se manifestou e é chegado até vós. Crede no Evangelho e sereis filhos do reino. Arrependam-se, arrependam-se, creiam que Elias já está na terra e a terra é sua e ele manda na sua terra. Mesmo sendo dono da terra, mas ele não usurpou ser igual a ninguém, mas ele buscou. Isso é o resultado do crescimento. Nesse momento em que nós estamos, Elias está no 3º céu, aleluia, abatendo as águias do 3º céu. E em breve o 3º céu vai ficar limpo, as potestades vão ser sujeitadas e os principados da ira. Se o 1º céu manifesta, o poder é assim. Daqui a pouco vai se manifestar a glória e o poder do 2º céu. E mais tarde o 3º. Como vai ser a terra? É muito bom para a restauração, para a salvação, para a libertação, para que o povo que está em trevas possa ver luz. Os que habitam na região e sombra da morte também. Os cativos, os escravos sejam libertos. E serão. Os cegos vão ver. A luz vai brilhar. E os quebrantados de coração vão ser curados. E aos pobres já começou a se anunciar as boas novas, o Evangelho do Reino. Essa é a salvação que foi inquirida pelos profetas. Aleluia, manifesta por Jesus Cristo e notificada aos seus discípulos. Agora Elias está na mesma sequência. Elias o 3º. Oh, aleluia! Glória ao Rei Jesus Cristo.
que veio o último para fechar tudo. Está consumado! Amém? Olha, eu acho que eu preciso. Então entenderam, né? Por que de tanto poder, né? Por que os feiticeiros estão com medo? Eu disse outro dia, nunca houve uma fase na Terra em que aqueles que servem o ocultismo foram totalmente humilhados e envergonhados, como na era de Elias. E vocês estão a ver essa vergonha deles. Vocês estão a ver como eles estão mudos. Respirações ofegantes. Estão surdos. Estão a ficar tontos. Desesperados. Aonde você passa com a minha fotografia, todos os feiticeiros ficam desesperados. Onde tem a minha fotografia, feiticeiro não entra. Não entra. Quer no espírito como no físico. Por quê? O poder. Porque eu sujeitei as estrelas, sujeitei a lua e eu vou sujeitar o sol. Dominei os poderes da terra, dominei os poderes do mar. Eu vou sujeitar os poderes do terceiro céu. Oh. Vitória, terra, terra, mar, mar, céu, céu. Se preparem. Coisas maiores do que essas vocês vão ver. No lugar em que eles governaram esse mundo, estou a falar as trevas, agora eles vão ser vossos escravos, eles vão ser sujeitados, eles vão ter que vos obedecer. Quando você dizer, se prostra aqui, agora ele vai dobrar o joelho. O reino é do Senhor. E ele veio tomar o seu reino. E veio levantar um outro povo que vai trabalhar na vinha dele. Já começou a levantar novos vinhateiros. Os reverendos antigos vinhateiros estão a ser quebrados. Os reverendos de Angola todos andarem com 3 paus. Os Afonso Nunes. Totalmente arruinados. A arrogância lhes acabou. Aqui só há um que grita, que clama, que ruge, sem oposição. Oh, aleluia. Onde está a boca do Nunes? Boca dele está onde? E a boca do BM Samuel foi onde? E a boca dos pentecostais? E a boca do valente? Cadê está onde a boca do segunda? Está onde a boca dos bispos católicos? E os cardeais? E o Papa? Está a vir aqui, né? Vai haver um duelo. Aquele que vencer é que vai viver. Quem perder a guerra vai morrer. Então nós dois vamos preparar cada um a urna dele. Tu preparas a tua e eu preparo a minha. Mas não te esqueças. Na minha urna que eu vou preparar, vou meter lá o teu adjunto. Tu vais na popa a tua urna, na minha vai lá o teu adjunto. Porque eu não morro. Aleluia. Glory to God. Digo amém. Não, quero ouvir mais o Nunes a falar. Fala, Nunes. Quero ouvir o Nunes me responder. Há um discípulo do Nunes que disse que Nunes é um leão. Que ele iria me matar. Quero que o Nunes fale isso que o discípulo falou. Aquele que fala é que é o corajoso. O que não fala é covarde. Quem cala consente. É temor. Atsoni. Ukuta wowe. Nunas ukuta kena wawe, mono. Yandunzeia. Elias não brinca. Elias no céu, Elias na terra. Atsoni. Você que é estrangeiro, Tsoni é vergonha. Ukuta é medo, ok? Tá ligado? Se
se não ouvir a tua voz, a voz de Deus pra mim. Deixa-me ver, Senhor, teu rosto, deixa-me olhar fundo dentro dos teus olhos, deixa eu mergulhar na adoração pra me encontrar em teu coração. Deixa eu decorar cada traço teu pra reconhecer tua face na eternidade. Oh, terror na terra, pavor na terra, medo na terra, temor, terror e tremor, tudo a mistura. Os humanos, dentre eles, aos pequenos, aos grandes que servem a Satanás, estão apavorados. Elias é o juízo de Deus. Elias veio com a pá na sua mão. Elias tem um machado colocado na raiz das árvores. Elias tem pá para limpar a sua era. Elias vai juntar o trigo nos celeiros. Elias vai queimar a palha com fogo que jamais vai se apagar. Oh, aleluia. Aleluia. Glory to God. Graças a Deus. Tá bom, então eu acho que tenho que fazer assim para melhor acompanhar vocês. Por quanto as mensagens estou a ver no outro telefone. Poderoso Deus. Nesse momento o que mais me importa são as mensagens. Mandem as vossas experiências e testemunhos. Agora eu estou aqui a acompanhar vocês com a mensagem de Jonas Alves, da Nunu. Alguém está doente entre vocês? Aqui está o presbítero da igreja. E ele orará. E a oração da fé vai curar o enfermo. Se alguém pecou e esse pecado trouxe doença, quando ele for curado, vai ser também perdoado. Se você, claro, confessar-se. Se nós confessarmos nossos pecados, fiel é Deus para nos perdoar, pois o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Elias triunfou, Elias sujeitou as estrelas, Elias sujeitou a lua, Elias vai sujeitar o sol, Elias já está dentro do sol, Elias já sujeitou 2 horas do dia, Elias vai sujeitar a 3ª hora em breve, Elias vai sujeitar a 12ª hora, Elias vai perseguir o anticristo. Aleluia. Fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Ouvi-me inclina esse moco. Fala comigo, Senhor. Ruth Francisco, estás livre da dor do estômago. Oh, Ruth Francisco. Elias Weza. O invencível. O imorrível. E o irrespondível. Tá certo, né? Doutora Cumbana. Está certo? Silvanete. O irrespondível. Meu filho está com sinusite. Não dorme às noites. Estás curado, Elizabeth Silva. Teu filho, aliás, está curado.
Filomena, correia, gripe, tosse, irritação na garganta desapareçam. Edmar Serolho, receba a cura. Seja livre da enfermidade. Ana Gomes, o pai me curou ontem. O termo certo é o inquestionável. Eu disse o irrespondível. Meu irmão está com uma febre e dor de barriga. Seja curado o irmão da Raquel. Seja curado a mãe da Saraiva. O incomparável, o incaluniável, o indomável, Cosserate. Pedir palavra, só uma palavra. Isso é falta de conhecer as coisas. Então pedi uma palavra para mim. Qual palavra? É assim que vos ensinaram os vossos mestres. Seja liberto o teu filho, ou dizer, Jesus. Jesus, ensina Jesus. Aleluia. Irrespondível. Gildete Trindade, receba a cura. O inquestionável. Narciso Muyanga. Seja curado, Narciso. Sejam perturbados os burladores. Belinha Pedro. Receba a palavra Otelas. E todos vocês que estão doentes, não é possível ler as vossas mensagens todos. Coloca a mão no lugar de enfermidade. Sejam curados doentes em nome de Jesus Cristo. Espírito de enfermidade, saia. Recebam a libertação e cura em nome de Jesus Cristo. O meu Deus vos abençoe. O meu Deus vos liberta. O meu Deus transforma vidas. Haja cura, haja libertação, haja restauração. Isto é pelo sangue do Filho de Deus que foi vertido no Calvário. Oh, recebam, no nome de Jesus Cristo. Sejam curados. Enfermidade, saia. Aí as mensagens não saem, estou a acompanhar aqui.
desligam aqui dentro. Já desligaram? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Mandem vossos testemunhos agora. Quem é que foi curado agora? Quem estava com uma dor? Que é uma enfermidade? Você se sente bem agora? Estou à espera dos testemunhos agora. Mandem os vossos testemunhos. Aleluia. Cadê estão os testemunhados? Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Onde estão os curados? Eu estou a dizer, Neuza do Recife, estou curado da dor de cabeça. Mas quem? Meu Deus. Eu estava com dor no coração, passou Filomena Soares. Maria da Luz, já me sinto bem, em nome de Jesus. Mas quem? Cadê estão aonde os curados? Tive com dor de barriga devido ao período. O pai orou para mim e a dor sumiu. Tomásia. Lita Coelho, não me sinto bem. Seja livre, Lita. Mas quem foi curado? Faz teste.
pó da dura estrada, eu vi Jesus. Todos estão espantados com o brilho que o homem está a trazer agora. Celson? Alguém já disse, por não sair fora. 4 anos depois, só agora. Pisando o pó. Há 4 anos que estou fechado dentro de casa. 4 anos, menos 2 meses. Da dura estrada, eu vi Jesus. Quando eu completar 4 anos, vou receber um prêmio. Quatro anos sem prêmio. É muito trabalho, né? Hã? Eu vi Jesus. Jesus me viu. No mesmo instante. É por causa do quem? Então, católicos já sabem que Elias não perdoa. Um acólito me disse, assim que o nosso Papa está a vir aqui, já sabemos que temos que nos preparar para mais um óbito, já que o vosso profeta tem o prazer de acabar com eles. Falou isso! Eles devem mesmo se preparar. Eles falam mesmo, Vitor, diz mesmo, se preparem. Vão chorar. Desta vez vocês tereis, em pouco tempo, 3 papas mortos. 2023, 2025, essa aqui não sei, mas até 2029, nesse intervalo aí, não vivo. Eu vi Jesus. Eles já sabem, Jamba. Então o gajo está a dizer, com o vosso tem prazer de acabar com todos. Então ele manda para não vir. Está a vir fazer o quê? Ele é um atrevido. Coitado, também é um escravo. Se dependesse dele, ele não viria. Leão com leão. Vamos lá ver de quem é esse território. Eu vou marcar o meu território. Território marcado. Tem que vir mesmo para vir Tombaia. Norma Coimbra. Pisando o pó da dura estrada. Eu vi Jesus. Qual pululo mais se ele já perdeu o pululo todo? Defender o pululo que você já perdeu é desespero. Ele não está vindo defender o pululo da Roma, não. O pululo americano. Vocês não entenderam, né? Ele não tem nada a ver com a Roma. Entrou na guerra, na defesa do reino da América. Aquele pululo já caiu. A árvore aonde caiu, onde ele vai ficar. A madre já morreu, vai fazer mais o quê? Eu vi Jesus. Jesus me viu. No mesmo instante, me redimiu. Me fez chorar de emoção. Mulher curada de dor nas ancas. Aí no TikTok.
Esses católicos também são aventureiros. Como ele tem o prazer de matar todos. Tem o prazer de acabar com todos. Ele disse que o pai acabou com a força da juventude na católica. Todos os jovens estão a ficar dançarinos. Diz desde que o pai falou da morte do último Papa, as catedrais, todos os jovens estão dançarinos. Ah? Antes eram obrigados a se esconder, agora já não se esconde mais. Ele vem amando do trampo, só que vai encontrar alguém que é desgostoso da sua vida, que já está mortificado. O trampo lhe sacrificou. Mulher curada, dor nos rins, TikTok. Cleusa Saraiva curada. Trump lhe mandou. Vai para Angola. Vai atacar o Elias. Antes que ele chegue no nosso território. Aqui tem entrada, não tem saída. Mulher curada, dor nas costas. O dono do território vai marcar o seu território. Falei no nome do Elias antes de me deitar. Quando adormeci, senti alguma coisa que me deu uma palmada até despertei do sono. Oh, Lita Coelho. Ah, Lita Coelho. Você foi dormir, era para orar. Não é assim? Só falaste. Você fala, acorda, sua dorminhoca. Até quando vais amar o sono? Benedito Júlio estava com gripe, passou. Uou, aleluia. Sexta-feira. Daqui a pouco eu vou voltar aqui. Às 20 em ponto temos uma live no Zoom. Eu estarei aqui mais cedo. Antes das 21 horas estarei aqui para fazer a coisa mais rápido. Porquanto amanhã Márcio Contreira, estou com dores no pescoço. Receba a cura, Márcio. Ó Contreira, mexe o pescoço agora. Procurador, já era. Eu tenho as folhas da árvore da vida. Muitas madres se prostituírem, outras a darem lingueno. Os futuros padres estão embora a ficar bêbado. Ele falou que uma vez falou com um pentecostal. O apóstolo Marcelino verdadeiramente falou verdade. Ah, falou verdade. Pentecostal acabou. Agora disse o pentecostal. Também veio gozar com ele. Lhe disse, falaste de nós. Vocês também estão na mesma posição. Me lembrei do sol e da lua. Um a rir do outro. Aí já não é sol e lua, aí é estrela e lua. Primeiro a lua riu da estrela, agora a estrela está a rir da lua. E agora, vocês também estão... Acabaram, a católica agora já não existe. Tipo, agora virou cemitério.
Só dá para ir lá enterrar os mortos, não dá para permanecer lá. O silêncio é muito grande. Ninguém está a entender nada. Susana Kudima, coloca a mão onde está a doer, quando tirar a dor vai desaparecer. Tira a mão agora, procura a dor, aperta aí. E agora? E agora? E o contrário, se tinha dor do pescoço? Tem que testemunhar, pá. Seja curado o teu filho que está com dores do peito o domingo, Jorge. O meu socorro, dor do peito, saia da filha do domingo, Jorge. Ô Domingas, Georgina, Georgita, tu estás curada, Georgita. Uma mulher recebeu o seu mata-bruxo e a mão que estava paralisada há 3 anos voltou a mover. Já está a conseguir escrever 3 anos depois e disse que nunca dormiu tão bem como ontem. Dormiu com mata-bruxo e não foi perturbada pelos demônios. Ouviu? Os mesmos mata-bruxos criaram um problema no Congo, né? O seu mata-bruxo já está a abençoar aí os congolenses. Mão paralisada voltou a funcionar, voltou a escrever, perturbação sumiu, dormiu bem, os bruxos não vieram lhe perturbar à noite. Isto é simplesmente maravilhoso. Mandem mais mata-bruxo no Congo, pá. Qual é o país mais que está a pedir mata-bruxo, ó, Gaspar? Então, está tudo bem? Olha daí. Amém. Fala já. Seu Monetinho, o meu xará, o Márcio, o filho que a mãezinha me deixou. Meu prazer está nos átrios do Senhor. Gabão, Burkina Faso estão a pedir mata-bruxo. Pastor José e o pastor Clemente, vocês dois se responsabilizam e nós vamos apoiar também. A igreja vai ajudar nos encargos. Acabei de entrar na live e fiquei curado da dor do pescoço. Guilmar Costa. O meu Deus nunca falhará. Uganda estão a pedir mata-bruxo e África do Sul também. Oh, África do Sul é fácil. Silvestre, faz as contas de quantas pessoas e nós vamos mandar.
Amém, é verdade, Pai. Na minha terra, a igreja católica, muito antiga, que foi construída pelos portugueses, pegou fogo, queimou tudo lá. Tentaram reconstruir o ancião que era responsável e morreu. Ouviu? Não é brincadeira, não. O pai está a falar com alguém que pediu cura do pescoço e coloquei a mão no meu. Quando o pai disse, vem dar o teu testemunho, já não sentia dor. E ele ainda nem veio, o contrário. Teresa Agenda está pedindo na Inglaterra. Inglaterra tem 3 igrejas. Se comunica com os irmãos que estão aí, ó, Agenda. Tem em Leeds, tem em Manchester, tem igreja em Londres, tem casa de oração não sei aonde. Tem casa de oração aí na... Hein? Ah, não conheço esses nomes aí. Demônio, sai do barco da tela. Volte a funcionar. Luzia Conceição, estou a sentir algo na garganta esquisito. Não consigo engolir devidamente. Abra a boca, Luzia. Fala assim. Aham. Meu Deus. O que aconteceu então aqui? Ah. Procura agora esse algo aí. Luzia! Desaparece, vai engolir agora. Faz alguma coisa. Tua filha já está curada de febre, Maria Lourenço. Mulher curada de dor em todo o corpo, Gaspar Clemente, aí no TikTok. Resito Ramos, seja curado teu filho. Mulher curada de dor de cabeça, Gaspar. Faça isso, Ngenda. Ngenda! Teresa Ngenda. Agora faz teste. Dona Luzia, disseste que algo esquisito na tua garganta. Já saiu, não consegui engolir algo. As coisas. Vai beber água, vai lá comer, sei lá, pá. Yelson, iê. Iê, o Yelson. Obreira Gracinda, da Viana. Não estou a me sentir bem. Estás curado, Gracinda, José. Agora! Parararará. Glory to God. A dor do peito na minha filha já era. Essa é a Dominga Georgita que eu lhe curei agora. Dominga Georgita. Passou, meu pai. Essa é a Luzia que tinha problema na garganta. Está consumado. Daqui a pouco voltarei aqui. Dona Saquila Tata.
Tondele. Da Pandula. Tua Pandula. Suco. Olha, eu aqui, ao final aí as mensagens já voltaram. Compliquei. Eu aqui nos atrasos. Eu já mandei o testemunho, as dores no corpo passou. Só ficou no cotovelo. Susana Kundima, aquele que tirou as dores também vai tirar as outras dores. Lanete Silva, seja livre da dor do estômago. E sua filha receba poder de concessão. Procurador aí, ó da Silva. Faz teste. Aperta o estômago. Ilustre. Mas logo nos encontramos. Seja justificada a tua filha, Cleusa. Lena Dovala, receba. Isabela Cristina, seja livre das dores. Começa a chover aí na Samor Machel. Quilas Eduardo, receba a palavra. E ele enviou a sua palavra e a sua palavra os abençoou. A sua palavra os curou. Estamos juntos. Mas logo nos encontramos.